Mês de maio, um mês especial em comemoração ao Dia das Mães. Nós resolvemos fazer perguntas e respostas sobre maternidade. Algumas pessoas próximas a mim fizeram perguntas sobre a minha experiência de ser mãe e hoje eu vou compartilhar um pouquinho disso com você. Fica aí! Quando a gente fala sobre a experiência de ser mãe, muitos medos e temores assolam o coração e a mente das mulheres, envolvendo experiências como carreira, como a questão de ser mulher, deixar aquela questão da independência em ser mãe. E a maior parte das perguntas que chegaram para mim foram: qual é a sua experiência entre trabalho e ser mãe? A questão é equilíbrio. Não tem como nós fazermos nada na nossa vida sem equilíbrio. A partir do momento que você decide ser mãe, você está assumindo mais um papel, que não deixa de ser uma responsabilidade tanto quanto a sua profissional. Então, na minha opinião, tudo se baseia em equilíbrio. O problema é que parece que quando a gente está fechada sendo mãe, a gente está perdendo alguma coisa que está acontecendo fora de casa. Na verdade, isso não está acontecendo. Você está vivendo experiências íntimas e pessoais e muitas vezes descobrindo quem você é como mulher, como mãe, como pessoa, como indivíduo e até como influência na vida de um outro ser humano. Então, baseie a sua experiência como mulher e na transição de ser mãe com muito equilíbrio. Carreira, ser mãe, ser profissional, tudo isso dá para conciliar, contanto que um não sobreponha o outro. Mas e se eu não trabalho? Isso é uma questão de perda para mim? Significa que eu sou menos do que uma mãe que trabalha? Na minha opinião, não. Nós temos que entender qual é o nosso lugar de sucesso. O nosso lugar de sucesso é aquele que nos completa e nos faz bem. Não adianta sermos mães e péssimas profissionais, não adianta sermos ótimas profissionais e sermos mães, mas a beleza de tudo isso é sermos mães inteiras na nossa escolha, independente se é numa carreira profissional ou se é dentro de casa. Você é uma mulher de sucesso, seja dentro ou fora da sua casa. Uma outra pergunta que chegou para mim foi se eu sempre me senti preparada para ser mãe. Eu organizei muito bem a minha vida pessoal e profissional para esse momento específico, quando eu decidi ser mãe. Eu, Érica, sou mãe de 2 crianças, uma de 10 e uma de 7 anos, uma menina, a Manuela, e o Miguel, de 7 anos. Eu me preparei para ambas as gravidezes. Gravidez, será que tem plural gravidezes? Acho que não, né? Gravidez. E tudo foi muito tranquilo para mim. Existem pessoas que passam pela experiência do inusitado, daquilo que não esperava acontecer, mas quando que não na vida a gente não passa por surpresas ou por eventos inesperados? Voltamos a falar um pouquinho do que é ter equilíbrio, do que é ter a possibilidade de aceitar ser mãe na surpresa ou naquilo que a gente não espera e poder receber disso como um presente de Deus, aquilo que eu considero como uma herança para o seu futuro. E é claro que uma das outras questões que a gente leva é a questão de transformação. Ser mãe transforma a gente num quesito que eu acho que perpassa qualquer experiência anterior. Ser mãe, além de ser uma doação, eu costumo dizer que é tipo padecer no paraíso. Você vive um amor extremamente intenso, mas ao mesmo tempo dores extremamente intensas, porque você sofre com o sofrimento do seu filho. Você tem experiências doloridas com as frustrações dos seus filhos e as suas frustrações. Como lidar com tudo isso? Então nós temos que nos transformar. Sabe aquela questão de adaptação, aquela questão de equilíbrio? Volta na mesma discussão. Não tem como a gente não se transformar ao ser mãe. Senão a gente não está sendo aquela cuidadora, aquela pessoa especial que recebeu um presente de Deus para ser uma pessoa a ser guiada para um futuro melhor. Então é óbvio que a maternidade ela traz muita transformação para a vida de uma mulher em todos os quesitos. E o autocuidado? Quando nós estamos cuidando de outra pessoa, normalmente a gente esquece de si mesmo.
Muitas mulheres passam pela experiência de cuidar tanto dos seus filhos, perdem noites de sono, se alimentam mal, dormem mal, até porque a criança às vezes não está bem de saúde, e essa experiência de cuidar de outra pessoa faz você se esquecer de si mesmo. Minha prima compartilhou comigo uma história de um marido que ficou tão preocupado com a perda do autocuidado da própria esposa que levou ela para um dia de beleza. Ela não queria ir porque ela tinha medo de perder a atenção do filho dela durante o período que ela estivesse se cuidando. Então ele fez o quê? Ele agendou, levou ela para tomar um café e, sem ela saber, deixou ela no salão de beleza. Quando ela voltou para casa, ela mesma relatou que ela era uma outra mulher. Por que ela era uma outra mulher? Porque ela se reconheceu no espelho de novo, porque ela viu a beleza que ela mesma tem. E isso eu acho extremamente importante para toda mulher. Nós temos que assumir múltiplos papéis ao sermos mães. A maternidade nos traz, além de mulher, profissional, esposa, filha de Deus, filha da nossa mãe, amiga, e todos os papéis que nós assumimos, nós temos que saber que nós temos a nós mesmas, nós nos cuidamos, nós precisamos nos cuidar, porque um filho, ele vai se sentir bem ao ver que a sua mãe está bem. Então o autocuidado, na minha opinião, é uma coisa extremamente crucial. Não é questão de vaidade extrema ou de cegueira com relação a você ser mulher e até abortar a questão de cuidado do seu filho. Não, autocuidado na verdade é um cuidado para quem está com você. Você estando bem, você influencia quem está ao seu redor. Pensa nisso. Uma outra questão que ficou aqui, que me chamou a atenção, normalmente a gente conhece o ditado, quando nasce um filho, nasce uma mãe. E aí o ditado que ela me passou foi: nasce uma mãe e nasce uma culpa. Normalmente nós vivemos em culpa. Culpa porque a gente não deu conta, culpa porque a criança não foi tão bem, culpa porque ela chora, porque ela não tem aquilo que eu queria dar. Como administrar o sentimento de culpa? Na minha opinião, é aquela questão que nós conversamos na pergunta anterior. Equilíbrio. Quando a gente sabe que a gente é ser humano e a gente erra, eu erro, você erra, nossos filhos erram, não tem como nós acertarmos sempre. Quando eu costumo cometer alguma coisa que eu sei que magoou meus filhos ou que causou algum prejuízo para a compreensão deles, eu sento com eles e falo: mamãe errou, eu errei, me perdoa. E eu não levo isso como uma culpa, mas como uma experiência para eles, que se eu errei e se eu pedir desculpas e se eu me justifiquei perante eles, eles também podem se justificar perante outras pessoas quando eles cometerem erros. Então, a culpa nada mais é do que um peso, que na minha opinião tem que ser lançado fora e administrado da seguinte forma: eu posso errar, mas o mais importante é saber e admitir o próprio erro e corrigir para que ele não aconteça mais. A maternidade e a solidão. A maioria das mulheres relatam dificuldade com relação a ter uma rede de apoio quando nasce o seu próprio filho. Ela tem que abrir mão de muitas coisas, né? Ela tem que abrir mão dela mesma. Afinal, a criança acaba esperando e buscando nela um apoio, a base. Na minha concepção, Érica, como experiência, eu tive uma ótima rede de apoio. Minha mãe ficou comigo, me ajudou e me ajuda até hoje com os meus filhos. Mas não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, ou por não ter uma família junto, ou por morar em cidades diferentes. O importante, na minha opinião, é você olhar no espelho e entender: você nunca vai estar sozinha. De uma forma ou de outra, a sua rede de apoio, se não for física, ela pode ser espiritual. Deus é um pai que compreende o sentimento de um filho com uma mãe e de uma mãe com um filho. Então, quando você se sentir sozinho, ou sozinha, na verdade, como mãe, porque nós estamos falando de maternidade, nada como você tirar um tempo, fechar a porta do seu banheiro e pedir companhia. De onde vem essa companhia? Do alto. Ele preenche seu coração, enche você de forças e você pode voltar para sua função novamente de ser mãe com a sensação de que a sua rede de apoio não é quebrada. Você tem e pode contar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, onde você estiver, na sua sala ou no seu quarto, então você pode contar com essa rede de apoio. Olha para o alto, chama por ele, que eu tenho certeza, ele vem. E a questão de filhos e tecnologias?
Uma das minhas maiores tristezas é ver o quanto as mães acabam se perdendo no celular, e eu às vezes, ou grande parte das vezes, sou uma delas, que fico com o celular e acabo perdendo alguns momentos com os meus filhos. Isso, na minha opinião, precisa ser revisto. Quando nós estamos em apresentações escolares, acontece muito das mães deixarem de curtir o momento com os seus filhos para gravar. E aí eles não veem aquelas expressões tão peculiares e únicas daquele momento. Óbvio que a gente quer registrar tudo, que a gente quer guardar tudo, mas nada melhor do que guardar as experiências no nosso coração e no coração das crianças. Evite ficar 100% no celular. Evite ficar o tempo todo dando o celular para crianças pequenas para você ter momento de paz. Isso daí não vai ser saudável para o seu futuro, nem para o futuro do seu filho. As tecnologias vieram para facilitar e não para separar. Nós é que precisamos dosar qual é o uso e a intensidade do uso delas. A última pergunta aborda: além do amor, o que a maternidade lhe ensinou? Para mim, paciência. Eu sou uma pessoa imediatista, eu sou uma pessoa que gosto tudo para ontem, para agora, e eu não gosto de esperar. Ser mãe é um processo de espera. Você espera a criança desenvolver na sua barriga, você espera a criança nascer, ter os seus próprios desenvolvimentos, e sempre uma criança diferente da outra. Então, na minha opinião, na minha realidade de mãe, na verdade, não opinião, a maternidade me ensinou paciência. Eu consegui descobrir os meus piores medos, as minhas maiores forças, eu consegui descobrir quem eu sou como pessoa, como mulher, como filha e como eu posso ser como mãe. O meu maior objetivo hoje é transformar crianças em adultos que possam trazer mudança para um futuro melhor, para abençoar outras vidas, para intensificar a palavra de Deus no mundo. Hoje eu vejo meus filhos como flechas nas minhas mãos. Obviamente que eu gostaria que eles ficassem comigo para sempre, mas eu espero que quando eles saírem da minha asa e da minha proteção, eles possam levar uma mensagem a mais para outras pessoas, e que quando eles constituírem a própria família, eles possam fazer influências através dessas outras vidas que vão ser geradas. Eu queria deixar uma reflexão para você nesse momento. A maternidade, ela vem com muitos paradigmas, com muitas influências positivas e negativas. Fica para você hoje parar um pouquinho e pensar qual é o seu papel de mãe diante dessa experiência da maternidade. Você pode muito bem transformar seus filhos num peso que te traz mal-estar, que te traz cansaço, ou então uma linda aventura que vai te trazer um futuro na sua velhice, no seu amanhã, como pérolas na sua cabeça, entendeu? E você vai estar lançando eles como flechas para esse mundo, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aí a sua história realmente vai ser bem escrita e lindamente escrita, porque é só assim que nós deixamos um registro de amor e perpétuo no mundo, através de quem nós semeamos. E a nossa semente, a nossa flecha, a nossa pérola na cabeça são os nossos filhos. Olhe para eles com outros olhos, olhe para a maternidade com outros olhos. Veja essa experiência como uma grande aventura para um futuro ainda melhor. Essas foram as nossas perguntas sobre maternidade. Na realidade, tem várias outras, e eu tenho certeza que você talvez tenha outras questões que você gostaria de discutir e até de ouvir. Se você tiver novas perguntas, deixa com a gente vai conversando posteriormente ou mandando uma respostinha para você. Não se esqueça, ser mãe é uma grande aventura. Aproveita!